Vamos começar o debate sobre cidadania digital e temos aqui alguns convidados. Eu vou começar por apresentá-los e tentar não me esquecer de ninguém, dos nomes. Portanto, vamos ter como pessoa que está aqui a dinamizar a conversa o João Ribeiro, que é do Shifter, e temos connosco os convidados de alguns dos partidos políticos, que, começando por aqui, temos a dirigente do partido CDS-PP, Raquel Castro Madureira. Temos a seguir o representante do Partido Livre, o Filipe Honório. Temos ali a seguir o representante do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, e daquele lado, em representação da Iniciativa Liberal, o Rui Ribeiro. Está bem? Vou passar a palavra ao João e força. Boa tarde. Conseguem-me ouvir bem? Normalmente a acústica é boa. Primeiro, eu estava preparado para dizer que não sou jornalista, só para que se a Comissão de Carteira estivesse a ouvir eu não ter problemas burocráticos, que o tema está muito na ordem do dia, não é? Antes de mais, queria começar por agradecer. Também não tenho auriculares, mas como não sou jornalista, até podia ter. Queria começar por agradecer aos 4 representantes de 4 partidos que vieram. Também fazer uma pequena nota, dizer que é uma pena os 2 maiores partidos não estarem cá, porque seria um assunto em que também seria interessante ouvir todas as posições, mas só faz falta quem cá está, não é? E já agora agradeço também a estarem aqui a assistir a esta conversa e convido-vos a irem pensando também em algumas questões, porque teremos um momento. Só um complemento, em relação ao ano passado, são 4 vezes mais partidos. Já há crescimento. Exatamente. Já se nota um aumento da sensibilização para o tema, portanto isto para o próximo ano já temos que aumentar o auditório ainda mais. Exato, eu acho que este trabalho também é muito um trabalho que tem que ser feito assim de uma forma molecular e capilar, porque é um tema difícil, um tema complexo, portanto a sensibilização é isso, vamos crescendo aos poucos e vamos trazendo todos para esta discussão que é tão importante. Queria acrescentar apenas ao que o Tiago disse, que o debate não será só sobre soberania digital, mas também sobre software livre, que até é a primeira parte do tema, não é? E queria começar por fazer uma ronda inicial por todos os convidados, para perceber a posição, a importância que este tema tem nos seus partidos e como é que enquadram esta questão dentro dos programas e dentro dos projetos dos seus partidos. Não queria impor ordens, não sei se alguém quer começar. Então, Raquel, quer começar? Já que é aqui da casa, está em casa, habituada a falar aqui. Muito obrigada. Bom, então, antes de mais, muito obrigada a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada à organização por ter tomado esta iniciativa. Muito obrigada ao nosso moderador. E, claro, é um gosto muito grande privar esta mesa aqui com os meus colegas de outros partidos. Foi realmente muito interessante este repto, porque normalmente, e acho muito bonita esta conjunção, entre partidos políticos e tecnologia. Não é? Às vezes parece que os políticos são tão centrados, ou que a Assembleia da República ou o Parlamento Europeu estão centrados nas leis, que às vezes a tecnologia fica um bocadinho para trás. Ainda que às vezes as leis estejam a refletir a tecnologia, mas parece que andam sempre atrás e que as coisas não estão bem em consonância. Por isso é muito pertinente, é muito interessante estes tempos que temos o privilégio, eu costumo dizer sempre, nós temos o privilégio de estar a viver este primeiro quarto do século XXI, onde tanta coisa está a acontecer e realmente é um privilégio toda esta descoberta, mas também, lá está, traz-nos estas dificuldades acrescidas de como é que vamos lidar com toda esta nova tecnologia, com todos estes novos serviços e infraestruturas que ainda não sabemos. Um bocadinho à semelhança de quando o Edison descobriu a lâmpada,
E mal ele sabia que um dia iria haver contadores da luz, telemetria, operadores, longe, não é? A tecnologia surge e depois realmente é que se compõe um ramalhete para que ela seja útil aos cidadãos. E aqui, no caso do software, esta coisa tão imaterial, a questão ainda se põe mais premente, porque para quem vê de fora, não é? Para quem não é técnico, isto do software é tudo a mesma coisa, não é? É os programas que se metem para lá e realmente, mesmo às vezes os alunos de tecnologia não conseguem distinguir entre o que é um software de rede, uma app ou um sistema operativo. Por isso é realmente um gosto grande. Não é que eu seja propriamente uma rapariga do software, mas uma rapariga da radiofrequência, essa que é mais o meu foco de trabalho e de estudo, mas ainda assim tenho vindo a dedicar ao estudo da Smart City e, acima de tudo, da implicação da tecnologia na sociedade. Okay? E também foi por isso, porque estou também neste partido, que realmente me trouxe aqui para refletirmos sobre este assunto. A questão do software livre é uma questão que, lá está, não é muito clara, o que é o livre, se é grátis, se não é, até que ponto é que é isto livre, qual é a nossa posição. Ora bem, nós sabemos que, apesar, como eu estava a dizer, às vezes parece que a tecnologia não está a ser estudada, nomeadamente na Comissão Europeia, até porque sabemos que estas coisas é bom que tenham ação local, mas muitas das diretivas que nos condicionam a nossa vida e as nossas leis vêm do Parlamento Europeu, e aí o CDS, como parte do EPP, do European Popular Party, acompanhou, de facto, agora em 2023, no sentido em que acompanhou eu queria vos dizer, agora peço desculpa, está-me a dar uma branca, é natural, às vezes acontece, acompanhou o último documento exatamente no sentido de a comunidade europeia começar a olhar para o software livre como algo que pode ser de facto usado. Porque parece que até aqui o software livre era uma coisa só de uns interessados, uns nerds, assim uma malta que gostava de fazer umas coisas à parte. E eu acho que este último documento da Comissão Europeia vem mostrar que começa-se a olhar com outros olhos para o software livre, não como um divertimento ou uma coisa que se pode fazer nos tempos livres, mas como uma ferramenta séria, motor de desenvolvimento económico. E, claro, aí a posição do CDS na nossa matriz democrata cristã, tudo o que seja a ubiquidade de divulgação e a partilha do conhecimento e que todos tenham não só acesso ao conhecimento, mas poder usufruir depois da proficiência digital, nomeadamente o ganhar dinheiro com isso, e com isso seremos cidadãos livres, verdadeiramente livres, porque também achamos que sem liberdade económica não há verdadeira liberdade, mas dar estas ferramentas e abrir, de facto, a questão do software público, da administração pública, poder começar a ser também desenvolvida em software livre, é uma coisa que nos traz muita alegria, porque começa realmente a abrir o leque e o espectro de todos os intervenientes na questão do software que usamos no dia-a-dia na relação dos governos com os cidadãos. Por isso, para já, dou por aqui para encerrar, se achas. Vamos continuar a ordem, sim. Já, obrigado ao João por estar aqui a moderar a conversa, cumprimentar também os colegas de painel e agradecer também a vossa presença e o convite, ainda para mais trazer temas que o LIVRE, que surgiu exatamente há 10 anos, em 2014, já na altura nós tínhamos o nosso primeiro programa eleitoral às europeias que já falava destas questões de software livre e se calhar o partido que, na verdade, na nossa gente, nós implementámos também essas soluções até a nível interno. Aliás, atualmente temos uma plataforma interna que usa exatamente esta ferramenta muito poderosa que é, e a Raquel já fez aqui uma introdução bastante extensa sobre isso, mas eu se calhar introduzi aqui um outro tópico que é o poder de democratizar o acesso não só ao conhecimento, como também esta grande liberdade que introduz de qualquer pessoa. Hoje em dia é relativamente fácil aceder a um computador, fácil aceder à internet e, portanto, este poder transformador que este tipo de tecnologia traz. Se nós pensarmos que, não sei, se calhar há 10, 15 anos, a coisa mais mundana, como entregar um IRS via internet, não era possível, e o caminho que fizemos desde então até aqui é realmente transformador. Estávamos a falar até há bocadinho, ali um bocadinho de forma informal, mas a verdade é que na própria administração pública esta transformação, ela traz grandes vantagens, mas traz uma grande pressão. Portugal, em particular, fez um salto de gigante no que toca a ferramentas
tecnológicas e, portanto, há desafios que se associam a esta transformação e ainda não aproveitamos sequer metade das potencialidades que temos hoje ao dispor, das ferramentas que temos hoje ao dispor, da tecnologia que temos ao dispor. E, portanto, um dos primeiros desafios é exatamente esta sensibilização, perceber o que é que está à disposição e ter o conhecimento do que é que se pode fazer com o que temos ao nosso dispor, para depois sim criar, para depois a legislação acompanhar, para regulamentar, porque a utilização de certo tipo de tecnologia vai definir a maneira como, se calhar, nos próximos 50 anos vamos ter esta tecnologia inserida nas nossas vidas, até porque só agora, se calhar nos últimos 2, 3 anos, começamos a ver até projetos, mesmo a nível local, os municípios, as câmaras municipais, a introduzir projetos de tecnologia nas próprias cidades, não é? Quer dizer, de internet das coisas, por exemplo, em que temos cada vez mais sistemas em que nos permite, como cidadão, como pessoa que está a passear num jardim, num parque, que vai às compras e que tem finalmente o recurso da tecnologia que permite facilitar a vida, que permite reduzir a pegada ecológica e que muitas vezes permite um aumento da democraticidade no acesso a serviços públicos. E, portanto, todos estes desafios, e que se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente sobre eles, é o ponto em que estamos. E este ponto em que estamos, destes desafios todos, não é inimigo daquilo que queremos. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é por termos todos estes desafios que devemos olhar e pensar não vale a pena ir por aqui, não vamos proibir isto, não vamos proibir aquilo. Temos de pensar nas potencialidades e como é a melhor forma de avançar e de tornar também estas tecnologias mais abrangentes e mais acessíveis a toda a gente. Muito obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, Anselmo, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer em vários aspectos. Por um lado, porque o debate é pertinente. Por outro lado, porque os tempos que vivemos na Europa são uma vitória para quem já há muitos anos defendia o software livre. E, por outro lado, para quem já há muitos anos defende software livre e vê o que está agora a acontecer, sabe que ainda há muito pela frente para mudarmos as realidades. Eu, quando cheguei ao Parlamento em 2009, apresentei 2 projetos de lei. Um relativo ao uso de software livre na administração pública, outro relativo à obrigação de dados abertos na administração pública. E há mais de uma década, há quase 15 anos, na altura, na verdade, nós estávamos numa circunstância em que a administração pública não era só o software, eram os dados que usava, eram os dados do proprietário. O que mostra bem, quando nós discutimos soberania digital, quando estamos a discutir coisas tão mundanas como os documentos estarem nos dados de um determinado fabricante de software ou um determinado detentor de patentes. Bem, isso mostra, por um lado, o caminho que foi feito até aqui. Já temos a obrigação, pelo menos teórica, do uso de normas abertas da administração pública. Eu digo que é teórica porque sabemos que na realidade não é tão verdade quanto isso. Mas a parte de software livre nunca teve aprovação legal. E esse é um problema. E porquê é que nunca teve aprovação legal? Porque várias das coisas que agora a Comissão Europeia veio dizer, diziam-nos a nós que defendíamos o software livre que eram impossíveis. Uma delas, não é verdade que quem compra software livre esteja a pagar mais pelo mesmo software que se for software proprietário. Quando nós vimos isso há 15 anos no meu caso, antes disso muitos outros, dizíamos, não, vocês estão a inventar, porque depois queremos suporte, queremos acompanhamento, queremos formação e não há quem dê. E por isso o barato sai caro. Ora, é falso, diz agora a Comissão Europeia. Quando dizem, não, mas o software livre é feito de forma desinteressada, por isso também não tem os mesmos cuidados que o software proprietário, porque não tem a mesma responsabilidade, por isso há uma certa inconstância no uso do software livre para coisas tão sérias como aquelas que nós precisamos de fazer. A resposta que nós dávamos na altura é, está bem, e o Linux é software livre. E a NASA usava o Linux para chegar fora da nossa atmosfera para fazer viagens no espaço. E há mais responsabilidade do que essa, de garantir que algo no meio do nada consiga funcionar. Se calhar, se funcionava nesse contexto, então também funcionava no espaço da administração pública. Agora, a Comissão Europeia vai dizer exatamente o mesmo. O que é que mudou? Não foi os nossos argumentos. O que é que mudou? E creio que este é outro aspecto que nos interessa aqui, para mim, pelo menos a mim, interessa-me bastante discutir. Espero que seja um espaço partilhado do ponto de vista de diálogo. É que a União Europeia ficou para trás. E um dos aspectos que dizia quem defendia o software livre era que
para nós não ficarmos para trás, não ficarmos nas mãos de grandes players, tínhamos que garantir que a administração pública tem uma capacidade de investimento como muitos privados não têm, promovia a concorrência, a livre concorrência, e não ficava refém de determinados fornecedores de software ou de determinadas patentes de dados como havia na altura. E na altura ninguém queria saber. Na altura, na verdade, não havia a inteligência artificial como há hoje, não havia a concentração de dados como há hoje e não havia a perda de importância internacional da União Europeia como há hoje. E é por isso que hoje nenhuma das grandes empresas de software, em particular aquelas que mexem a sério nos dados, que é a mina de ouro da atualidade, nenhuma delas é europeia. E então o que é que nós vemos agora? É a União Europeia a reconhecer as virtudes do software livre? Mas acima de tudo porque ficou para trás nesta corrida, porque nunca quis até agora reconhecer o óbvio, que era aquilo que os defensores do software livre diziam. A soberania digital neste momento já não é só isso, já não é só um país, uma empresa, uma empresa seja pública no caso concreto, seja uma empresa até particular, seja um município, ser detentor daquilo que paga. Isto é, se eu pago um software, se compro uma casa, eu uso toda a casa. A responsabilidade depois pela que usa a casa é meu. Se eu pago um software que é de proprietário, eu não sei o que é que lá tem dentro muitas das vezes. E se isso já era mau há 15 anos atrás, agora pode significar, por exemplo, que os dados são matérias fundamentais e legais, com grandes obrigações legais neste momento, podem andar à volta do mundo e dizendo que não, mas nós não sabemos se sim ou se não. Pode significar muitas outras coisas. Mas este tipo de problemas são aqueles que agora fizeram mudar as opiniões do espaço europeu. E por isso, por maus motivos, há agora uma oportunidade. E eu creio que a oportunidade falta para chegar a um outro debate. É que não é só o software que tem que ser livre neste contexto, é os dados de todos nós têm que ser livres de interesses comerciais e, neste momento, soberania digital é a estrutura de dados, as patentes sobre os dados, é o software, porque nos garante que nós não estamos dependentes de uma empresa qualquer, que nos pode a qualquer momento fazer alguma maldade com esse software. Já agora um parênteses, para quem diz que isto é teoria da conspiração, vejam-se do que é que os Estados Unidos acusavam a Huawei há 2 anos atrás de fazer, era exatamente esta realidade. Por isso, aquilo que nós dizíamos que acontecia, afinal, já reconhecem que é possível de acontecer, mas o outro aspecto que nasceu com uma dimensão que não existia anteriormente, que para mim é igualmente preocupante, é a proteção dos dados de cada um e cada uma de nós. Soberania digital, neste momento, também passa por esta parte. E do ponto de vista europeu, estamos a assistir a um contrassenso, que é, por um lado, reconhece que o software livre pode promover a livre concorrência, pode promover a soberania digital do espaço europeu, mas, por outro lado, está-se a destruir o RGPD, que era uma forma de salvaguardar os dados criados na Europa para não serem mal usados por outros fora da Europa. E, desse ponto de vista, esta perda de validade do RGPD, com todos os defeitos que tem, podemos discutir isso, também não acho que seja a última Coca-Cola do deserto, mas é muito melhor que existe em muitos outros países. Na verdade, esta forma que a União Europeia está a tentar transformar o RGPD num queijo suíço, que permite depois algum uso indevido de dados, é em si também um ataque à soberania digital. Eu creio que este tripé, estruturas de dados, software e os dados em si, é o que neste momento, na atualidade, forma a soberania digital e aquilo que devia levar as entidades públicas a ter uma forma muito mais proativa de salvaguardar o interesse nacional ou o interesse municipal, porque me parece que muitas vezes não é devidamente salvaguardado. Obrigado, Rui. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder partilhar com vocês esta tarde a discutir um tema que também é muito premente para nós. Permitam-me uma piada, fechem a internet, vamos conseguir concordar os 4 na generalidade. Desliguem o live. Mas sim, e pegando aqui no tema que o Pedro acabou de dizer, concordo em absoluto que a parte da soberania digital começa, não é na soberania de software, é claramente na soberania dos dados, porque ia ter uma determinada aplicação que tem uma determinada aplicabilidade, ela, no final do dia, vai transacionar conhecimento, informação, dados. Portanto, a forma como nós conseguimos trabalhar ou não esses dados, claramente faz todo sentido. Vindo da iniciativa liberal, fazendo aqui um ponto àquilo que vocês estão habituados, que dizem sempre lá vêm os liberais falar de mercado e falar de valor de mercado. A verdade é que quando nós pensamos no software livre, diria eu que, na nossa essência, não há nada que possa ser mais liberal pelo facto de
dá liberdade de escolha de utilizar aquilo que me apetece escolher, não haver bloqueio, como estava a Pedro a falar, sobre a propriedade do software, porque de alguma forma eu consigo, o conceito de software livre, eu consigo usar, modificar, distribuir, portanto, de alguma forma consigo trabalhá-lo da forma que eu quiser. Se eu quiser trabalhar e quiser evoluir, eu tenho um livre mercado para operar, porque de alguma forma consigo acrescentar valor acima de um determinado produto e poder eventualmente comercializá-lo e estruturá-lo de alguma forma, dar valor para o mercado. Portanto, claramente, o software livre nesta base também faz todo sentido que exista e concordo, também é a base, digamos assim, para nós termos esta soberania digital. E eu hoje vou concordar, pelo menos para já, muitas vezes com o Pedro, dizendo que é verdade que neste caminho europeu que nós estamos aqui a falar, e esta casa, está a falar com a Raquel lá fora, que esta casa viu nascer há 2, 3 anos atrás uma coisa chamada o Hub do GAEX, não sei se vocês sabem o que é que eu estou aqui a falar. O GAEX é um projeto europeu que nasce por influência francesa e alemã, que vem exatamente com a preocupação da forma como os dados são trabalhados pelas corporações que de alguma forma depois acabam por não respeitar estas práticas de dados, que é, se de alguma forma temos um modelo comercial, mas houvesse a garantia de que havia a proteção dos dados, que havia a possibilidade de nós utilizarmos o próprio software e éramos proprietários daquilo que adquiríamos, obviamente podíamos estar a discutir de uma forma diferente. E o próprio modelo de utilização de software, para quem já tem alguns anos nesta área, vê que nos últimos anos tudo isso se transformou num modelo de subscrição. Portanto, retirou propriedade a quem efetivamente compra. Passa para um modelo de subscrição, com um modelo de oferta de valor em que tem as atualizações constantes, suporte especializado e tudo mais, mas que nos tira liberdade e capacidade de perceber o que é que nós estamos efetivamente a comprar e o que é que está a rolar, digamos assim, por baixo do software que nós compramos. E que depois, obviamente, nos traz algumas dificuldades que põem em causa a nossa capacidade, que é os bloqueios tecnológicos, nós chamados lock-ins, porque eu, se de alguma forma quiser mudar e ter uma utilização diferente, eu vou estar bloqueado à interoperabilidade dos sistemas, eu vou estar bloqueado ao conhecimento que as minhas pessoas vão ter para trabalhar, porque, não falando de marcas e tecnologias, todos nós, desde pequenos, estamos envolvidos numa suíte tecnológica que nos leva, quando chegamos à idade adulta e estamos a ser uma determinada empresa, nós temos uma programação neuronal que nos aponta sempre para o mesmo caminho, que é onde eu estou confortável, onde eu trabalhei a minha vida, onde eu trabalhei vocês têm uma real diferença pela própria formação que estão a ter aqui, académica e tecnológica, mas se pensarem em cursos não técnicos, a verdade é que trabalham sempre com o mesmo suíte, digamos assim, aplicacional. Foi muito importante o trabalho começado em 2015, 2018, quando se trabalhou na normalização daquilo que é os documentos, para evitar, quando nós partilhamos documentos, que eles sejam formatos proprietários, a forma como nós enviamos um documento de texto e ele vai encapsulado dentro de uma aplicação específica, não é? Aliás, regimento esse que está para ser revisto há 3 ou 4 anos, porque já nasceu mais uma série de software que não está a cumprir com esse regimento, mas de alguma forma já permite garantir que eu pelo menos tenho interoperabilidade, e ao ter esta interoperabilidade eu tenho menos bloqueios à saída e à utilização. Mas se quisermos olhar para números de mercado, eu não sei se vocês têm presentes, por exemplo, hoje o software livre já vale para o PIB europeu entre 60 a 90 mil milhões de euros. E isto é só 0,7% do PIB europeu que o software livre está a valorizar. E só uma última nota, que é, para quem liga à televisão, percebe que o tema do dia tem sido Orçamento de Estado, o tema do dia tem sido de que forma é que nós vamos fazer, permita uma simplificação, o nosso planeamento financeiro para o próximo ano, e aquilo que vemos sempre é, há carências na sociedade em que nós temos claramente investir, e isto parece sempre uma conta de sumir, não é? Porque se nós temos que colocar mais dinheiro num determinado setor da sociedade, nós temos que ir buscá-lo do outro lado. E o ir buscá-lo do outro lado, e aqui fazendo um bocadinho de publicidade àquilo que nós sempre defendemos, que é, há componentes da administração pública que parece que nunca têm capacidade de se reinventar e de reduzir custos. E este é claramente um eixo que pode claramente ter um impacto elevado. Se nós formos ver o que é que está previsto para cada uma das instituições públicas que gastam hoje em dia com software, que não há sequer uma mínima análise de mercado ou de viabilidade que poderia permitir ter aqui uma poupança. A poupança é essa que poderia libertar centenas de milhões de euros para coisas que nós efetivamente precisamos com maior urgência e premência.
e que, de alguma forma, nos podia até melhorar como sociedade. Não é? Portanto, a introdução do software livre dentro daquilo que é o nosso próprio modelo económico pode claramente abrir-nos capacidade de nós investirmos noutras áreas que são muito mais importantes. Gonçalo, na última deixa, enquanto jornalista, quando ainda era, antes de entregar a carteira, eu por acaso fiz uma candidatura para investigar o dinheiro que gastávamos em software de uma determinada marca, da Microsoft no caso, e queria só partilhar por aí, e só partilhar um dado que achei super curioso, que é a nossa capacidade de compra acaba por ser depois tão baixa que nós compramos à central de compras do El Corte Inglês, muitas vezes, muito do software que utilizamos. Portanto, estamos não só a utilizar software proprietário, como numa cadeia de valor em que estamos a comprar a alguém que compra o seja mais barato. E, portanto, a complexidade do fenómeno é realmente muito grande. Depois, pegava aqui na vossa concordância para fazer também um jeito de provocação. Já que concordamos todos, porque é que não avançamos mais? E pegava também aqui numa recolha que a ANSOL fez dos programas dos partidos nas últimas eleições, e creio que menções ao software livre diretamente havia apenas no programa do Bloco e do Livre. Depois havia algumas menções sobre soberania dos dados, a questão dos dados, mas queria perceber também, aproveitando aqui este espaço um pouco mais íntimo, se me permitem a expressão, perceber qual é que é a dificuldade que encontram até dentro dos próprios partidos e de explicar a importância deste tema para que realmente ele ganhe mais espaço, não é? Porque as vossas intervenções acho que deixaram claras que todos vemos vantagens em dar mais importância, em sensibilizar, em ter mais projetos e iniciativas nesse sentido. Então, porque é que não conseguimos transformar essas iniciativas e levá-las à prática? Se quiserem rodar agora. Vou começar eu já. Vou ficar, já está embalado. Vou ficar cheio de ouvido. É verdade, e no último programa das legislativas, uma das referências que nós tínhamos lá era exatamente a necessidade de fazer a revisão daquilo que é o que rege, aquilo que são as normas de interoperabilidade, e a necessidade de claramente rever isso, porque sem esta revisão que nós estamos a fazer, nós estamos a garantir ou não garantir é que há bloqueios a tudo que sejam novas camadas de software que estão a ser desenvolvidas, não é? Portanto, eu hoje, se quiser promover um determinado software que estou a desenvolvê-lo, ou eu trabalho especificamente num determinado formato, ou eu não consigo sequer garantir que estou conforme a lei. Mas eu há pouco fiquei um bocadinho sobre isso, que é uma das coisas que nós precisamos fazer, independentemente disso, já não é só política, é uma discussão mental. Porque todos nós, e desafio também aqui os meus colegas de painel a falar na experiência também escolar académica, todos nós tivemos uma facilidade de utilizar uma determinada tecnologia. Mas estamos a cair num caminho mais fácil, porque na verdade há softwares para todas as necessidades, para todos os gostos e feitios, não é? Mas, como falou há pouco, numa das marcas que uma marca mundial, que nós, de uma forma de contexto escolar, só trabalhamos com aquilo. Eu estou a ver estes computadores todos e consigo adivinhar que são todos a correr um determinado sistema operativo, a não ser que a malta tenha feito aí um jailbreak qualquer à máquina. Não? Que orgulho, já não sei mal. Eu nem tiro o meu Mac, que é para... Mas o Mac já sabia que eu iria usar, não é? Já seria o clichê. Mas eu fico feliz por isso, porque aquilo que nós vemos é de alguma forma, a tecnologia é-nos dada de uma forma e é simplificada de uma forma que chega a uma altura que nós entramos num nível de desenvolvimento, que temos outras barreiras lógicas, que é a barreira da interoperabilidade, de forma muito simples, como eu tenho uma solução de e-mail que integra com uma solução de Office, que integra com uma solução operativa, e nós estamos a falar do ponto de vista utilizador. Vamos para as empresas, nós vemos essa integração nativa com o CRM que está a correr o modelo de gestão de clientes, o ERP que está a o modelo de fornecedores, e a forma como aquilo é tudo desenhado de uma componente de tal forma colaborativa e de uma forma muito simples de funcionar, faz com que, na altura, se eu quiser mudar para um ecossistema que tenha múltiplos softwares, eu vou ter um desenvolvimento que tem um custo de mudança. E o grande desafio agora é não só começarmos a garantir que há as condições básicas para que, efetivamente, todos possam competir igual, aí, plenamente de acordo nisto, temos um desafio diferente, é como é que nós conseguimos combater que é a resistência à mudança. O nosso grande problema neste momento é a resistência à mudança. E a resistência nas próprias organizações. Se nós formos visitar as instituições públicas, aquilo que vamos ver é a resistência à mudança. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, uma grande entidade que fez um projeto de mudança integral na área da saúde. Eles foram vítimas de um ataque, tiveram vários hospitais privados atacados com ransomware e naquele momento decidiram
mudar integralmente a sua suíte aplicacional. Estamos a falar de um projeto que demorou 3 a 4 anos e que a parte mais difícil, nem vou falar com a parte económica, porque a partir do momento em que nós pomos em balanço o investimento que temos que fazer para proteger o nosso negócio versus o custo que pode ser de um determinado negócio parado por semanas ou meses a seguir, não é? Nós começamos a perceber que já não é custo, é investimento, não é? É a minha resiliência organizacional, como é que eu preparo o meu investimento para garantir que a minha organização é resiliente. Portanto, a discussão de se o software custa mais 10 ou menos 10, como dizia há pouco o Pedro, que é no passado dizia-se muito isto, que é, mais vale comprar um software não livre, corporatizado, porque na verdade vai ter eficiências de economia de escala, porque é super profissionalizado, vendido para o mundo inteiro, versus aquele software que é feito na faculdade da engenharia, que na verdade tem 2 ou 3 recursos a desenvolver, portanto, a capacidade de responder está limitada, não é? É quando nós começamos a perceber que já não é bem essa componente, já não funciona assim, porque depois tem outros impactos do ponto de vista operacional. E, portanto, voltando à pergunta inicial, João, o que é preciso? Eu acho que é preciso nós garantirmos, primeiro, que temos a capacidade de dar as condições para quem desenvolve software poder competir no mercado, portanto, poder competir com as outras software houses que possam existir e ter claramente a capacidade de resolver problemas. E eu acho que a inovação tecnológica também veio quebrar muitas barreiras, porque hoje em dia nós conseguimos desenvolver em qualquer linguagem, fazemos um bot, fazemos um modelo da AI e conseguimos garantir mais fácil a integração com o tipo de software. Mas depois também criar um projeto ambicioso na transformação da administração pública. Projeto ambicioso esse que se liga, fazendo a publicidade, que é que em alguns casos até possa permitir trazer um incentivo às próprias instituições que, se for disruptivo, efetivamente transformar, se tiver um modelo de poupança, eu vou dar um incentivo. Porque, de alguma forma, isto tem que se quebrar mentalidades. Porque é uma zona muito confortável e comum para mim, que é, eu sou responsável num departamento informático de uma organização pública qualquer, aquilo está a funcionar, não se mexe, eu se calhar peço mais uns dinheiros ao Orçamento de Estado, digo que isto vai parar tudo, peço 50, consigo ter 10 e eu não mexo muito, não sinto, estou tranquilo, que é, às vezes, a falta de ambição e a falta de coragem que é para ser efetivamente disruptivo e para se transformar o nosso status quo. E eu acho que isto precisa de vir um exemplo de cima, claramente, precisa de vir um incentivo, precisa de vir algo que faça mudar estas mentalidades. Isto para a transformação da saúde pública, depois garantir que há as condições do mercado para que todos possam criar o seu valor, criar o seu software e pô-lo disponível para a sociedade. Pois sabemos que será o modelo natural, que é, se eu efetivamente conseguir resolver um determinado problema e resolvê-lo bem, eu vou ter várias pessoas interessadas em usar o meu software. Se eu desenvolver uma coisa que só resolve o meu problema, será com naturalidade que não terá a devida, a mesma ação. Eu vou pegar numa ideia que o Rui acabou de dizer sobre porque é que nós somos formatados como somos. Porque eu acho que essa é uma parte dos problemas que nós temos no que toca a qualquer coisa e também ao software. E a primeira resposta é, e não será normal ouvir-se essa resposta de alguém do Bloco de Esquerda, o problema é o sistema. Porque nós vamos para as escolas e poderíamos ter formações em folhas de cálculo, mas não, é formação em Excel. Podemos ter formação em folhas de texto, mas não em Word. E depois não podemos, dando esta sequência, ou tendo esta realidade, depois dizer, não, mas as pessoas não gostam de trabalhar em OpenOffice, só gostam de trabalhar no Office de Microsoft. Não estão habituadas a isso. Esse é, logo à partida, o problema na formação em geral na sociedade e é um problema também depois nas organizações. Da parte do Bloco, nós temos, e para responder concretamente à pergunta, nós temos internamente, eu arrisco a dizer que todo o nosso software, pelo menos o que eu conheço, é tudo em software livre. Mas depois há aqui um problema até de explicação para quem não está dentro destas coisas, que é, o software livre não é apenas e só uma forma de ativismo. Também pode ser, mas também pode ser um negócio. Isso não significa que nós, enquanto Bloco, a nossa organização, não compra um conjunto de serviços a empresas privadas que operam sobre software livre. Nós não estamos, portanto, aqui a discutir se uma solução é mais capitalista ou menos capitalista do que outro, mais para o mercado, menos para o mercado. Estamos a discutir, e esse é que é o problema depois, quando nós transpomos para o Estado, que é uma estrutura gigantesca, estamos a discutir
capacidade de garantir concorrência entre players de mercado. É que a partir do momento em que eu estou agarrado a determinada base de dados, ou determinada estimação de base de dados, claro, qualquer um dirá, para sair dali vai ser um 31. Mas vale já ficar. Que é, a partir do momento em que se entra por determinado corredor, a melhor decisão será sempre com os critérios que são impostos depois sobre a decisão pública, é acima de tudo critérios de dinheiro, é ir até ao fim do corredor, não há volta a dar. Mesmo que depois o fim do corredor seja um beco sem saída. O que acontece muitas das vezes isso, é que depois chegou ao final, afinal temos mesmo problemas de interoperabilidade e vai custar uma pipa de massa para resolver isto, e depois sempre vamos ter que fazer o reset de alguns dogmas que nós tínhamos. E isso é o problema na administração pública. E é aí que a lei faz a diferença. Não pode ser o dirigente ou a dirigente do serviço A, B ou C, do hospital, da escola, etc., que individualmente toma uma decisão. Não pode ser. Porque essa pessoa pode tomar uma boa decisão, pode tomar uma má decisão. Mas a responsabilidade deve advir de uma política que está por trás dessa escolha. E a lei determina essa política. O que é que nós, quando propusemos inicialmente, depois fazemos todos os anos no orçamento de Estado, todos os anos a chamada à proposta, o que é que nós defendemos no que toca à adoção do software livre na administração pública? Não é o modelo de, agora, qualquer compra é tudo software livre. Isso também não pode ser. Todos nós percebemos que isso era tornar absolutamente caótica a vida dos serviços públicos. Mas é necessário é que se faça um determinado caminho, que haja uma percentagem obrigatória e que determinados tipos de projetos obrigatoriamente sejam feitos assim. Porquê? Para, em primeiro lugar, nos defender a todos. Nos defender a todos enquanto Estado, porque sabemos que vamos garantir que o que nós estamos a usar não tem nenhum código escondido. Nós podemos fiscalizar, podemos ter uma entidade que vai lá fiscalizar, podemos ter a garantia de que se nós quisermos mudar de fornecedores, haverá outros que poderão pegar naquele código e fazer o que nós quisermos com aquele código. E depois, até por questões de desenvolvimento económico do país. Nós dizemos, mas é importante que o investimento em novas tecnologias. E quando vem este raciocínio, a consequência a seguir é o investimento em novas tecnologias vai para a ciência, é as universidades. Não é verdade. O Estado, enquanto comprador no mercado, pode mudar comportamentos do mercado. É um grande player. E se o Estado não tem a noção de que aí tem uma ação estratégica, está, na verdade, a tornar-se refém de interesses de mercado que não protegem o bem público. E isto creio que é outro aspecto fundamental. É que tem que haver nas leis, e aqui na adoção de software livre, também enquanto lei, tem que haver um raciocínio estratégico para o país. Porque nós depois vamos estar a promover o quê? As software houses que vão poder concorrer com a Microsoft para ver um determinado produto. Mas a Microsoft não vai querer concorrer com eles porque a Microsoft não faz coisa de software livre. Olha, esse dogma também existia no passado, já não é verdade. Já não é verdade. Exatamente, já não é verdade. Mais um dogma que caiu. Porquê? Porque uma verdade óbvia, e eu, sendo socialista de construção política, estar a vender isto a quem defende mais o capitalismo do que eu, é por uma verdade óbvia do capitalismo. É que é o mercado que manda. E por isso, players de mercado adaptam-se às exigências do mercado. Se o Estado, enquanto grande agente do mercado, quer mudar o mercado, tem poder para o fazer. E esta ideia depois vamos ficar sem pessoas a concorrerem nos concursos. Que é algo que também nos dizem muitas vezes. Depois nós queremos determinada coisa e não há pessoas a concorrer. Pode acontecer num. Nenhum de nós pode garantir que não acontece. Pode acontecer num. Mas eu garanto que não acontece em todos. Da mesma forma que não posso dizer que não vai acontecer em nenhum, posso ter certeza absoluta que não vai acontecer em todos. E por isso, pelo menos, vamos começar a ter uma mudança de comportamento no próprio setor económico das tecnologias do país e ganhar conhecimento. Porque quando nós depois dizemos, nós temos que investir em inovação, isso me quer bem a seguir, e na internacionalização das empresas. E há alguma internacionalização de empresas sem pelo menos ter alguma base de mercado sólida no país? Não existe. Então, se o Estado quer promover a internacionalização, promova uma concorrência a sério nesta área e garanta que depois estas empresas têm capacidade para ir lá fora. A mim, lá está. Eu não sou capitalista, isto parece-me óbvio como regras do capitalismo.
mas é estranho como é que os capitalistas depois preferem um modelo, não estão ao lado das regras que dizem advogar. Quando fala que parece que sempre tudo o mesmo, eu acho que o pressuposto é sempre que somos todas pessoas de bem e, como tal, queremos de facto todos, por princípio, que a tecnologia esteja ao serviço da qualidade de vida das pessoas e lá está a democratização do conhecimento e o software livre é mais uma ferramenta para que tal aconteça. Agora, como tudo, como todas as tecnologias, como tudo, tem que se provar, há um caminho a trilhar até que possa, no fundo, ser utilizado em coisas, eu não vou dizer mais sérias do que outras, mas quer dizer, quando estamos a falar da relação do poder político com os cidadãos, e nomeadamente a questão dos dados, temos que ter realmente aqui uma dose de credibilidade e responsabilidade, que foi todo um caminho e que fóruns como este ajudaram a trilhar, há 10 anos para cá, para consolidar a importância do software livre. Acho que, como tudo, teve que provar, teve que fazer o seu caminho e, se há uns anos, se calhar, muitos, não vamos dizer nós, se calhar não éramos nós as pessoas que lá estavam, mas as nossas forças políticas que diziam uma coisa, também elas próprias aprenderam com o exemplo e com a evolução das coisas que hoje já existe outra forma, outra segurança na utilização do software. Por isso, não é uma questão de faltar coragem, é uma questão de repente, a vida acontece. E não podemos, de repente, só porque parece que algo é mais democrático, como o software livre, que todos podem usar, que vamos passar disruptivamente, deixamos os modelos tradicionais e passamos a usar uma nova forma de trabalhar. O que não quer dizer que não haja, no fundo, este overlapping entre o modelo tradicional e agora realmente a adoção de novos modelos. Por isso, é aqui que realmente depois na operacionalização do processo que as forças pensam de maneira diferente ou tentam operacionalizar e vamos lá ver todos numa base de tentativa e erro, porque aqui ninguém tem verdades absolutas, cada um pensa pelo melhor que será o melhor caminho. A democracia cristã, como digo, na lógica de ter uma grande responsabilidade social, também é adepta do liberalismo económico e, como tal, quanto mais players no mercado, melhor será para o dinamismo da economia e, no limite, do bolso dos cidadãos, temos cidadãos felizes e capazes de levar a sua vida para a frente. Agora, volto a dizer, é todo um caminho. E da mesma forma que há uns anos tínhamos o monopólio das telecomunicações, porque também era uma coisa imutável, porque era assim e tinha que ser assim, porque sempre tinha sido assim, muito rapidamente conseguimos criar um novo modelo, rapidamente, passo a expressão. Eu acho que vai acontecer agora aqui a mesma coisa, não é? Achámos que era um modelo interessante usar software fechado, que entretanto se divulgou, proliferou, a capilaridade dos Windows da vida, entraram por aí dentro da escola até à vida profissional, realmente agora está muito entrosado e verificamos agora que realmente esse modelo acabamos por estar reféns deste ou daquele, dos outros Linux da vida que andam para aí, e realmente olhamos e vimos e vamos aprendendo como seres humanos que se calhar essa pode não ser a melhor solução. Então, volto a dizer, e por isso é que eu comecei por aí. A ação é importante que seja local, mas não podemos descurar que realmente um país, nomeadamente o nosso, que é um país pequeno, com poucos cidadãos, não pode agora de repente sozinho decidir vou por ali. Eu acho que temos esta responsabilidade de fazermos parte de um grupo maior, que é a Comunidade Europeia, e por isso é que eu comecei por falar que realmente no último documento da administração do Open Source, do Observatório do Open Source, foi realmente aberto pela primeira vez que de repente podia-se recomendar a criação até 20 projetos financiados pela Comunidade Europeia de software livre. Ou seja, é todo um caminho, não é? Todo um caminho responsável, passo a passo, de forma a que depois todos até tenhamos mais capacidade para fazer essa disrupção. Eu acho que é uma disrupção lenta, tal e qual como aconteceu nas telecomunicações. Agora, focamos um ponto, é que nós estamos aqui muito a falar no software, mas vamos lá ver, quem está no meio disto sabe que
não vou dizer o software é o de menos, está bem, eu sou uma pessoa do hardware, peço desculpa. Mas o software é um quinto de uma componente de um sistema de informação, certo? É relevantíssimo, é aquilo que a pessoa vê, mas é um quinto, porque temos depois o hardware, que está por detrás, que suporta, não é? Temos depois os dados, que depois a política de gerir é outro assunto também muito premente, mas lá está, vamos bater mais uma vez na vela da vida, da realidade, e temos as pessoas e os procedimentos. E isso realmente é uma coisa que não se pode, da noite para o dia, por decreto, dizer amanhã vamos parar com isto tudo, porque só quem trabalha realmente com recursos humanos é que percebe que a formação das pessoas e a alteração dos processos, e depois, como estava o Rui a dizer muito bem, a interoperabilidade entre nós e os outros, que demorou tanto a construir e que todos nos orgulhamos, para tornar este mundo mais digital e mais próximo, é realmente um grande campo de batalha, no sentido, não querendo fazer mal a ninguém, mas que realmente mudar hábitos e formas de trabalhar é, de facto, muito difícil. Por isso, sim senhor, vamos todos a favor, votamos favoravelmente que os projetos de software livre comecem a ser financiados, que comecem a surgir mais players, mais iniciativa privada, do próprio cidadão, agora com muita responsabilidade, tendo noção das limitações de segurança e outras da tecnologia, e tendo noção que este impacto tem que ser feito pelos grandes números. E, nomeadamente, nós temos realmente esta vantagem de estar incluído neste grande grupo que é a comunidade europeia, que só isso é que nos pode dar alguma capacidade competitiva no mercado. É certo que temos vindo a perder protagonismo, nós, este país Europa, não é verdade? Muitas vozes têm levantado contra, às vezes, essa forma de comprar fora e não fazer cá dentro, e por isso perdemos as Nokias e as Ericssons e não temos nenhuma bandeira, nem no hardware, nem no software na Europa, e é algo que realmente tem que nos preocupar a todos. Mas lá está, é o que eu digo, é um caminho, vamos aprendendo, ainda bem que hoje estamos a discutir isto, ainda bem que as coisas, ainda bem que tiveram essa ideia, ainda bem que a trouxeram à discussão, se calhar era prematura à época, hoje realmente parece que já estamos em condições de fomentar empresas com esse software e com isso também então depois fomentar a interoperabilidade e na mudança de trabalho entre as pessoas. Por isso, sucintamente é isso, acho que é a forma como implementamos depois a solução que nos distingue, diria eu. Sobre esta questão das barreiras, ou do porquê que os partidos às vezes têm alguma resistência, ou que há um consenso tão grande, porquê que não se avança, há questões que já foram importantes, o Pedro resolveu alguma, que é a questão de quando uma criança chega à escola e se senta à frente do monitor, a primeira abordagem, o primeiro contacto que tem é o Microsoft, e era, não me recordo sequer de alguma vez ter utilizado outro tipo de sistema, seja em escola básica, em universidades, nunca me lembro sequer dessa ser uma possibilidade alternativa. E depois a questão que o Rui também falou há pouco, também é importante, da própria, do ponto de vista do Estado, da poupança em termos monetários que isto também representa. Mas a questão é que depois, voltando para coisas muito práticas, a equipa de informáticos, depois tudo também informático, de um município, por exemplo, além da limitação de recursos que tem, às vezes está a lidar com problemas como um vírus qualquer que chegou por via de e-mail e que alguém que não tem a sensibilidade para, indevidamente abriu e causou logo algum problema. Isto para dizer o quê? A questão da literacia digital é a primeira barreira que encontramos para que estas questões sejam, por um lado, perceptíveis, materializáveis, para que as pessoas entendam a potencialidade daquilo que estamos a falar, daquilo que estamos a propor. E depois, nesta área, acho que padece de um problema que às vezes até a nível ambiental, eu recordo-me de uma vez de termos contactado com um grupo de biólogos aqui na zona de Aveiro e que tinham um problema, não sou especialista na área, mas era um problema às tantas de uma bactéria, algo deste género, e que estava a destruir certo tipo de plantas e, portanto, estavam a tentar que responsáveis empresariais, etc., que criassem soluções, no fundo, para resolver aquele problema. E do ponto de vista dos biólogos, aquilo era importante porque era para preservar aquela biodiversidade. Isto, tudo certo, mas para responsáveis empresariais não soava muito bem, porque não era uma preocupação. Quando se mudou a comunicação para que
ao destruir aquela planta, estamos a perder um ativo, um recurso importante que representa X milhões na economia local, isto já é outra linguagem para aquele público-alvo. Isto para dizer o quê? Que quando estamos a falar destes problemas, de como estas barreiras tecnológicas nos limitam, não só nas questões da própria liberdade dos cidadãos, como na nossa proteção individual com os dados que temos, com a própria o potencial criativo que surge da utilização deste tipo de ferramentas, a verdade é que não o estamos a comunicar da melhor forma. E, portanto, quando ultrapassarmos também essa barreira da comunicação e de explicar não só o potencial, mas como fazer esta transição, aí outras portas se podem abrir, tanto a nível, e aqui falamos, quer dizer, desde a Junta de Freguesia até ao Estado Central. Se o município ou se o próprio Estado vai adquirir certo tipo de software, por exemplo, mesmo em matérias, lá está, muito práticas de contratação pública, os próprios cadernos de encargos, as condições técnicas, aquilo que é pedido ao mercado e que, portanto, os fornecedores vão responder, essas próprias condições, as pessoas que criam esses cadernos de encargos não têm sequer essa capacidade ou essa formação ou esse conhecimento para introduzir matérias, condições que possibilitem que o software livre seja uma oportunidade, quer na administração pública ou num organismo público, seja onde for. Ou seja, esta própria barreira, à partida de não, por um lado, não haver recursos suficientes, porque sabemos que os municípios têm recursos limitados, e se calhar aqui para introduzir a questão da discórdia, não sei se o incentivo em si por uma certa barreira de mentalidades, porque eu não posso propor algo ou sugerir uma inovação de algo que eu completamente desconheço, não é? Eu nunca vou... se eu nunca tiver ido a uma praia, se eu não sei que uma praia existe, eu nunca vou criar um chapéu de sol ou uma toalha de praia, quer dizer, porque não é sequer uma possibilidade para mim. E, portanto, esta principal, daí também referirmos no nosso programa e darmos grande ênfase a estas questões da literacia digital, ser tão importante porque temos uma administração pública que, por um lado, é bastante envelhecida e não houve uma renovação de quadros suficiente também para permitir uma renovação de gerações, que também permita novo conhecimento a ser introduzido na administração pública e depois são questões paralelas, mas que parece que têm impacto aqui da própria atratividade, por exemplo, do setor público, de trabalhar para o setor Estado. Uma Câmara vai dizer que tem muita dificuldade em encontrar engenheiros informáticos porque não consegue competir com o setor privado em termos da remuneração que é oferecida, das condições que são oferecidas, etc. E, portanto, apesar de serem umas questões paralelas, também me parece que são importantes para, se queremos que o Estado, e aí concordava com aquilo que o Pedro dizia há pouco, do Estado poder transformar o próprio mercado pela sua atuação, mas a verdade é que também é preciso que o Estado tenha condições para o fazer, para estar em condições de captar conhecimento que depois transforme verdadeiramente a administração pública neste sentido. Falas em questões paralelas, mas isto é um tema tão sistémico, praticamente nada é paralelo, não é? Tudo acaba por estar englobado. Respondi só ao rap do Rui, de partilhar a experiência da escola. Eu lembro-me perfeitamente quando eu fui, havia uns computadores que tinham Linux e todos, caixa mágica, todos fugíamos daqueles computadores, era tipo um público a ser ocupado. E depois, mais tarde, havia também os portáteis, e nos portáteis dava para fazer, tinha do Outlook, dava para ir para... Mas a malta só ia para o Linux quando se enganava, depois reiniciava logo para trás, e realmente não havia ali ninguém na escola que fosse capaz de dizer, não, olha, experimenta, olha, faz este trabalho. Mas também é assim, nós fazíamos isso, assim, estamos formatados para aquilo, e depois, pronto, acompanhamos aquela forma de trabalhar o resto da nossa vida. Mas se tivesse sido ao contrário, não é? Era a mesma coisa, pois os outros estavam-se a queixar que era tudo software livre, mas não sei o quê. Quer dizer, isto tem que ter sempre um princípio, o ponto é esse, não é? Tudo tem que ter um princípio. E o bom disto tudo é que realmente a tecnologia entrou na vida das pessoas, está no dia-a-dia, desde o telemóvel até os computadores no trabalho, na escola, no lazer. E agora estamos a descobrir outras formas seguras para que as pessoas o possam e tornar isto negócios importantes. Diga. Que o software pode ter uma propriedade. E o Estado... Sim, lá tem sempre alguém. O Estado, portanto, tem que pagar, no caso não usar software livre, por a propriedade do software. E essa verdade é assim tão correta? Quando a Universidade de Aveiro quis fazer este edifício, o que é que fez? Lançou um concurso, quando muito, um concurso de arquitetura e outro depois de engenharia de construção, e os
tivesse, até podia ter feito, que é agora a moda atual, era, ainda antes do da arquitetura, fazer um concurso de ideias para projetos. Mas se fosse ao contrário, se neste concurso de engenharia construção, alguma entidade pública dissesse, mas eu quero que aquele auditório tenha a tecnologia da empresa A, que aí é o carne e a trindade. Mas, no entanto, achamos que isso é bom para o software, que é para o software. Até aqui era assim que se devia fazer. Eu percebo a lógica de, bem, se nós estávamos todos adaptados ao software livre, havia um problema de software proprietário, mas não estamos a discutir as escolhas individuais. A minha escolha individual, por exemplo concreto, Assembleia da República, deputado que dão aos deputados, eu agora já não sou deputado que dão aos deputados, Microsoft. Porquê? Segurança, porque integração do serviço, etc. Qual era a primeira coisa que eu fazia? Formatar e meter no Ubuntu. Era a minha prática geral. E depois vinha o diretor do serviço informático e dizer, mas você não pode fazer isso, nós deixamos de prestar suporte ao seu computador. E disse, olha, pronto, está bem, eu presto suporte a mim próprio. É verdade, só esta ameaça, qualquer outra pessoa que não tivesse conhecimento de informática dizia, estou à rasca, como é que eu vou fazer? Não vou conseguir sequer mandar um e-mail para além disto. Mas esta é a realidade que, individualmente, nós podemos tomar as decisões todas que quisermos, ter software livre, proprietário, o que quisermos, não usar software até, enquanto Estado, para promotor de transparência, de liberdade de mercado e de salvaguarda dos interesses do Estado, eu não consigo conceber a regra do software proprietário. Estamos reféns. Eu conheço disso, não é? Você tem que falar dos monopólios. Os monopólios também acabam. E acho que é essa consciência, essa tomada de consciência que somos todos a ter. Eu lembro bastante aquilo que nós vemos hoje em dia, já é só uma definição de funcionalidades. Só que já foi criado um contexto em que, de alguma forma, os players que estão competindo no mercado já são players estabelecidos e que têm, efetivamente, as suas suítes aplicacionais que conseguem se candidatar. Ou seja, é difícil para mim, eventualmente, poder projetar uma camada de software que vá responder. E isto também obriga-nos também, se calhar, a termos como processo uma recomendação, uma boa prática de que eu devo estudar por os outros de software livre, não é? Mas também como já há bocado a Raquel, que não se pode fazer uma transformação disruptiva acelerada, embora seja também sensor de que nós trabalhamos com um livre mercado, como dizia bem Pedro, que é, isto é o princípio liberal da coisa, capitalismo no seu expoente, todos que desculpem a expressão à batatada e que ganhem aquele que entregar melhor valor ao melhor preço, não é? Agora, não há, claramente, neste momento, uma concorrência leal, porque se eu agora quiser promover algum tipo de produto, em alguns setores, eu não vou ter hipótese de entregar um produto acabado como já existe no mercado. Mesmo que o próprio procedimento seja completamente transparente em que eu diga, eu quero um software com oportunidade A, B ou C. Esse cara não vou ter capacidade em alguns setores, mas não em todos os setores. Concordo contigo, não em todos. Não em todos. O que sim, de facto, eu leio bastante procedimentos públicos que são lançados, que é, eles já são completamente ineficientes, não quero usar esta palavra tão associativa, que é, são mais abertos, descrição de funcionalidades e tudo mais. Sabemos é que em alguns casos, para responder a todos aqueles requisitos que são lançados, eu não tenho capacidade para o desenvolver e quem vai responder é quem se solicitou. Sim. Permita-me acrescentar, ainda, percebe? Claro, sem dúvida, mas percebo isso, e nem, percebo isso. Muito importante. Gratuitamente, não. Sim, gratuitamente. Ensino universitário de engenharia informática, ensino universitário
soberania digital. Exato. Mas eu acho que estamos todos a reconhecer isso. Não tem que ir embora, não Deus. Submissão de 2021, mas esta nossa aqui. Estamos atrasados há 4 anos. Sim. É verdade. Se calhar tomar mais um, porque não estou a ver esse tema a ser pegado esta vez. Depois deste ano também já não vai ser, seguramente. Não, mas é absolutamente pertinente. Estava a ser motivos, portanto, é intervir, não é? É Agora, absolutamente. que acha um motivo, a coisa de toda a gente usava máquinas de Windows, portanto, se dava aqui o motivo. Pois, aí havia um motivo. Eu estava a ver assim, olha, vou sair daqui a fazer. Tal como os gauleses ainda sempre resistentes, não é? Eu ia dizer, se tiverem perguntas, é que Já viu o manual? sim, por Pronto. Acho que é mais rico, mas rico é o outro. Não sei não. Vai dar igual. a trajetória por si. Tenho outra vez. É o segundo, eu sei que. Basicamente, o manual da rede de uma rede antissocial de vigilância invasiva, ou seja, a pergunta é, não é urgente criar plataformas públicas de comunicação com a sociedade? Não nos parece chocante uma rede social onde o conteúdo sonoro público é norma e não é compatível, onde o conteúdo das chamadas fake news são propagados com incêndios, onde a diversidade não é feita, percebida e engraçada? Existem alternativas já a funcionar, bastante boas. Existem até estados a usar o mapa da país. Não sei o seu nome. Jeremias. Eu percebo o que está a dizer e até posso dizer que até às vezes a nível local há pequenas experiências nesse sentido de, no fundo, libertarmos do jugo desta ou daquela empresa que tem a sua rede social. Mas o facto é que depois, invariavelmente, as pessoas não a vão usar. Ou de um modo geral. Okay? É isso que tem que se verificar. Até há um esforço adicional económico para desenvolver um determinado sistema de informação do business, de um sistema social business dentro de um Estado ou dentro de uma Câmara, às vezes até de uma junta, mas invariavelmente lá está a malta a usar o WhatsApp ou usar outra coisa qualquer para comunicar com os outros. Percebe? É um bocadinho como nós temos existir. Bom, não, se calhar não vou dizer o que vou dizer. E depois os bombeiros nos telemóveis. Percebe? Eu compreendo isso. Claro que a empresa é do senhor, eu faço aquilo que quero dela. Óbvio, eu também na minha casa faço aquilo que quero. E tenho as minhas regras e quem entra na minha casa cumpre as regras. Tira os sapatos à entrada, não sei o quê, não cospo ao chão. Percebe? Agora as pessoas procuram. E aí não vamos nós ser agora impor, agora só pode usar isto. Não é? Eu sinto que não é só alguns partidos. Não, tudo, sim, não é nada. Primeiro já não há Twitter, não é? Agora é Meta. E depois eu nem Twitter só X, não sei o quê. Agora já não, eu nem sequer isso tenho. Eu nem tenho nada disso. Eu sobre isso ia dizer alguma coisa, porque mesmo até, e posso dizer isto, mesmo a nível interno, temos às vezes essa discussão. Na campanha eleitoral de 2000, já não me recordo se foi 2016, 2020, nos Estados Unidos da América, quando estava a concorrer o Bernie Sanders, ele às tantas ia a um debate na Fox News e às tantas também foi confrontado com a questão de mas porquê Fox News? Porque já se sabe que Fox News é altamente tendenciosa, que está a promover certo tipo de candidatos, etc. E a resposta dele, no fundo, foi as pessoas, a audiência da Fox News também merece ouvir o meu ponto de vista e aquilo que eu tenho para dizer, mesmo que não concorde, mesmo que não esteja de acordo. Eu acho que isto, em certa medida, por um lado, é transposto, apesar de eu concordar que é uma questão sensível e consigo perceber os dois lados. Acho que, no fundo, quem está em particular no X, quem está lá e
principalmente desde a compra pelo Elon Musk, transformou-se quase numa terra sem regras. Aí discordo um bocadinho, porque pode fazer aquilo que quer, porque é dele. A rua, certo, mas a rua, aquilo que nós podemos fazer e que podemos, no fundo, orientar de certa forma o mercado, a regulamentação e a adoção de regras específicas para a utilização de espaços públicos deve ser fundamental, e aí é que não concordo tanto, mas é por aí. Mas é por aí. Ainda era mais. É que depois é por aí. As pessoas é que tornaram público porque usam, não é? Se nós estivéssemos na rua e se às tantas vezes tivesse o comportamento exatamente como um utilizador que no fundo tem milhares de seguidores no X, esse comportamento não ia ser aceitável, nem socialmente, nem legalmente. Mas a mim parece que esse vale tudo até é promovido e até incentivado pelo próprio algoritmo, e portanto depois isto também é outra discussão que se calhar nos varia por aí fora. Mas, portanto, essas duas dimensões. Por um lado, da intervenção e do estar presente lá, a rede social pública pode ser o caminho. Quer dizer, o IVA, por exemplo, adotou mais razão, mas é tal questão realmente da utilização. Agora, o orientar através das regras e da regulamentação pode ajudar a, por um lado, criar essa como uma alternativa de facto viável, porque às tantas o privado já tem aquela regulamentação, aquelas regras e, portanto, torna-se às tantas em desuso, ou, por outro lado, orienta o privado para cumprir as regras e já não ter esse ambiente. Podes colocar alguma coisa? Muito rapidamente, só muito. O nosso é um protocolo de comunicação. Por exemplo, ou seja, para final uma rede de cálculos sobre redes privadas e mais regulamento. Eu acho que há este debate. O problema das redes sociais, acima de tudo, eu vejo as redes sociais como uma parte das operações tecnológicas que não existir. Eu preocupo-me muito mais do que até as pessoas que estão nas redes sociais, que eles fazem com os dados das pessoas que usam as redes sociais. Para mim, é a coisa que mais me fere a minha sensibilidade neste contexto. Mas o que é que os Estados fizeram quando apareceram os jornais impressos? Não foi logo, mas perceberam que era necessário haver uma voz pública de alguma fidedignidade de informação e muitos deles criaram os jornais públicos. Perceberam que havia obrigações legais que tinham que ser cumpridas para a proteção das populações e criaram códigos deontológicos de jornalistas, obrigações legais, etc. E nós olhamos agora para as redes sociais, para o uso que depois fazem no seu espaço, e na verdade estamos uma década atrás a correr atrás do que vai acontecendo. E isso é o que é o grande problema. É que eu concordo com o que estava a dizer o Filipe. Uma rede social é um espaço público. A partir do momento em que eu faço uma publicação para toda a gente, isso é um espaço público, a minha responsabilidade perante a minha opinião lá merece o mesmo valor legal do que num outro sítio qualquer. Se eu insultar alguém num jornal, já há N decisões de que eu estou a cometer um crime. Nas redes sociais é discutível se é assim ou não. Se eu estiver na rua, é inequívoco que eu estou a cometer um crime. Nas redes sociais há uma discussão sobre isso. Eu creio que, de certa forma, o que há aqui é um atraso e agora depois as regras são boas ou são más, eu não vou discutir isso, porque acho que é outra discussão sobre se as leis que nós temos são boas ou são más, mas há um conjunto de códigos que nós criamos para relacionamento em sociedade que não está a ser aplicado às redes sociais. E, por outro lado, e eu insisto nesse ponto que para mim é o que me choca numa lógica capitalista, que é, e até de funcionamento do mercado. Porque o Twitter e outros não dá lucro há não sei quanto tempo. Pela lei portuguesa, uma empresa que não dá lucro àquele tempo era investigada. Porque claramente pode estar a servir para outra coisa que não para ganhar dinheiro, porque está a dar prejuízo. No entanto, do ponto de vista comercial, não estão a feito nada àquela empresa. Mas, está numa posição dominante ou não? Os Estados Unidos começam a dizer que a Google está numa posição dominante, etc. Mas provavelmente vamos chegar à conclusão daqui a uns anos que estes monopólios eram ilegais. Mas, na verdade, até eram estragos estruturais nas nossas sociedades. E eu acho que este é aqui o problema fundamental. Se o Estado devia não ter uma rede social, eu percebo uma parte da lógica da atratividade,
mas não me choca, no mesmo raciocínio que já teve uma rádio pública, um jornal público, uma televisão pública, que tenha alguma obrigação de criar espaços de relação entre cidadãos que garantam um conjunto de preceitos públicos que nós, enquanto sociedade, achamos que são importantes. Claro, a iniciativa liberal vai dizer que acabamos com essa parte pública toda, mas isso aí é a divergência pública que nós não tínhamos enviado. Eu só posso falar que é, só para fazer a pergunta, desculpa fazer um exercício, que é, sem ideias pré-concebidas, e isto não tem qualquer tipo de análise, só quero fazer aqui um exercício, que é, falavas há pouco do Elon Musk, da Rede X e tudo mais. Qual é o problema que queres resolver quando falaste na opção do Mastodon? Qual é o problema que queres resolver? O problema que queres resolver? Ao bocado, seja, vamos falar das redes sociais, que é uma plataforma de comunicação, que de alguma forma os partidos também usam, e que aquilo é tendencioso e é governado. Qual é o problema que queres resolver com isso? Eu só quero sustentar para dar o passo seguinte. Eu sei disto, eu sei a história toda. Perfeito. E a seguir deste uma opção. E a minha pergunta é, na opção, como é que ias resolver esse problema? Tecnicamente eu sei o que é. A operacionalização. Eu sei, mas o que eu quero chegar com esta pergunta é, tecnicamente, estás-me a falar da forma como eu consigo aceder à informação e comunicar. Mas isso é igual, seja o Twitter, seja o Facebook, ou seja outra coisa qualquer. Sim, onde eu quero chegar é, o maior problema, e fazendo aqui a nota também, vocês não digam a ninguém que eu concordei tantas vezes com o Pedro hoje, ok? O maior problema... O maior problema, para mim, não é tanto na forma do acesso, mas é depois como é que estes dados são trabalhados e são estruturados. Porque a forma como possa ser gerida o algoritmo, a minha opinião, a multiplicidade de pessoas que consigo contactar, porque se gostam ou não gostam daquilo que eu digo, para mim essa é a parte mais grave. E aí sim é a parte que preocupa, que é como é que não é claro, e se vocês repararem nos últimos anos, as múltiplas audições que o nosso amigo do Facebook tem ido fazer lá e tudo mais, à volta disso, expliquem-nos os algoritmos, e agora, neste ano, tive lá o senhor do TikTok, expliquem-nos os algoritmos, porque na verdade os algoritmos, e a forma como eu trabalho os dados, é que efetivamente podem influenciar populações inteiras, podem alterar formas de pensar, e posso estar a ser crítico, mas a verdade é, o Mastodon, na verdade, não vai resolver este problema, porque não fica claro para mim, depois como é que isto vai ser ou não controlado. Ou não fica claro para mim, não, porque vais ter que ter uma posição. Não, vai ter que ter uma posição em que vai calar as pessoas, vai segregar pessoas, quem é que define esse critério, não é? Quem é que é o polícia no processo? Não sei dar lugar a todas as perguntas, tenho ali uma já há muito tempo, se eu queria dar uma nota antes disso. Deixa-me só dar uma nota muito breve antes disso, que eu acho que, como eu escrevo muito sobre o assunto, eu acho que posso dar aqui também um acrescento interessante, que é um grande problema e que é difícil de lidar em escala é a moderação automática e haver regras que definam certos limites para a moderação automática. Por exemplo, no último relatório, o report feito a propósito das regras da União Europeia que obrigam a abrir um pouco a porta do que é feito, percebeu-se que o Facebook, a Meta, tinha 54 moderadores nativos em língua portuguesa para uma imensidão, para um universo de utilizadores de língua portuguesa, que torna completamente impossível de moderar, não é? E depois, em cima disso, existem obrigações de reporte quando são utilizadas tecnologias de inteligência artificial para a moderação, mas a obrigação de reporte é basicamente dizer nós usamos uma tecnologia de inteligência artificial para a moderação. E depois perceber quais é que são os critérios que estão a governar. Claro, eu percebo que a descentralização pode ter um papel muito interessante, porque cria pequenos universos, pode ser mais difícil de moderar, mas também consigo perceber os dois lados deste paradoxo, porque acaba por ser muito difícil. É só... Poxa.
já essa pessoa, privacidade inerente. Acho que é mais isso, um dos pontos que é levantado através de uma questão, que é, estamos a dar os nossos dados só para poder participar fisicamente com deputados, de maneira não democrática, e penso que essa era a questão fundamental em termos que é a não foi falado. É um bocadinho aquilo que o Filipe dizia, não é? Tenho mal aí do Tiago. Vamos dividir agora as pessoas. Vamos passar para a pergunta seguinte. Esta já vimos que é da discórdia. Vamos passar para a seguinte. A tua pergunta. Eu queria fazer a mesma pergunta. São gratuitas e que assim é utilizado a ser utilizado em vez de serem como as polícias, as regras de utilização do microfone. As fraudes da área coletiva portuguesa, de gestão de Estado, pensar contratar mais pessoal de dinamizar, por exemplo, o software livre, ou contratar mais pessoal para moderação, ou seja. É continuar a tentar, se tu percebes o moderador que estou fazendo um trabalho sobre isso das leis de microsoft. Não fiz porque não tive direito a financiamento do trabalho. E o sistema de incentivos não estava ao meu lado. Sim. Vamos gastar dinheiro em licenças, vamos gastar dinheiro para ensinar a software livre nos campos das unidades governamentais. Sim, acho que passamos por essa, podemos transformar a pergunta, que é se acham que há algum instrumento, alguma... Assim, ia juntar, mas eu só resumir esta, não é? Se acham que há algum instrumento para acelerar esta mudança, não é? Já falámos um bocadinho sobre isso, dizias, que é difícil, não é? Pois cada diretor do departamento de informática tomar a sua decisão e acaba por ser muito difícil. Se resumindo, sendo ao bocado, é muito mais que a mudança no faz concreto. Tem que fazer com mudança de mentalidade, mudança de processos, e acho que é um bocado todos concordar por isso, que faz todo sentido abrir as portas à homologação de software livre. Há efetivamente um caminho que é preciso preparar, que é de contribuição de pessoas, que é de formação, que é de consciência, para que esta mudança consiga acontecer, porque se amanhã decidimos no final da instituição mudar por secreto, temos o caso. Mas não deve estar muito medo, como nós a obrigação por secreto é necessária. Uma coisa é mudar tudo por secreto, mas a obrigação por secreto. Projetos de software livre já estão contemplados com financiamento. Como é que se articula a obrigação? Uma parte tem que entrar, não é? já os alunos, algumas pessoas. Pronto, por isso mesmo, a partir do momento em que a própria Comunidade Europeia abre ao financiamento outro tipo de software, começa a aumentar o investimento, começa a proliferar ideias, negócios, serviços, e depois, se realmente for assim tão bom que as pessoas o queiram, a tecnologia há de acabar por ser adotada, como foi a outra, que também antes não existia, e depois acabamos por ser adotada. Verdade? Não estou a defender o outro, note-se. Não estou a defender nem um nem o outro. A maneira da cultura das redes sociais, que é que entenderam isso, que acham que entendeu e entende ainda, e isso não tem igual, é que não proíbe, ou seja, não proíbe, nós não proíbe nada, não quer que as pessoas saltem das plataformas onde estão, das redes sociais onde estão, mas incentiva a que é, a coisa que muitas vezes não é ter em conta, mas que é talvez mais importante, que é, eu se quiser seguir alguém no Twitter, ou se lá como quiserem, eu tenho que pôr os meus para seguir essa pessoa. E aquilo que nós não concordamos, aquilo que achamos que é positivo, e que poderá ser uma forma de virar a agulha, é as pessoas podem, as instituições podem estar na rede social se entenderem, mas devem também ter uma forma de chegar aos cidadãos e
de uma forma livre e aberta. Para quem está a ouvir falar pela primeira vez do Pedigó.sol.org, fácil, tem lá informações, tem lá alternativas de software, tem lá uma série de coisas, e há um e-mail que vocês podem enviar, a Sol tem todo o gosto de responder, e poderá ser uma boa solução para que, não só, porque eu percebo que é preciso chegar onde estão as pessoas, é preciso chegar onde estão muitas pessoas, mas há uma série de pessoas que não querem estar ali, e que acham que precisavam ser informadas, e não são, porque não querem dar os seus dados só para virem, ou só para estarem informados sobre determinado assunto. Isto é só para fechar aqui, mas eu provavelmente não vou poder falar mais, aproveito já para dar a segunda. Que é uma guerra minha também, todos os anos letivos, com a distribuição de computadores na escola, todos os anos letivos, eu tenho 2 filhas, a minha filha mais velha, eu decidi que não aceitava o computador que a escola dava, comecei a ler e que não fazia sentido, e a filha mais nova optei por uma solução diferente. Foi acender o computador e, na reunião de pais, no princípio do ano letivo, aliás, foi logo quando recebi, mas esperei, foi quase no final do ano letivo, em que estava, primeira reunião de pais, e eu disse, algum problema em nós, tal como disse há pouco, da Assembleia da República, que é uma pena, porque já transporte livros que agora não dá, mas eu não falo sobre isso agora, e aquilo que eu disse foi algum impedimento em trocar no sistema operativo dos computadores da escola. Mostrei disponível para dar o meu tempo pessoal para fazer essa alteração. Só que aquilo que eu senti foi alguma resistência pela instalação, pelo medo, lá está, porque vai deixar de ter suporte. E aquilo que foi, que é dar todos os anos eu faço a mesma pergunta, todos os anos tenho a mesma resposta, e no ano que vem, que há mais vou tratar o braço outra vez e vou perguntar outra vez. Aquilo que já disseram foi o que eu podia fazer no computador da minha filha. E a minha resposta é, lá está, a interoperabilidade, a minha filha não vai ser extraterrestre, naquela sala não vai ser a única pessoa a usar diferente. E depois ela tem sorte pelo pai que tem, portanto ela em casa usa coisas em condições, quando chega à escola usa aquilo que fizeram utilizar. Com a grande vantagem de poder ter as duas experiências, o bom e o mau, né, para poder ter este leque alargado. Agora, e quando se continuarem a dar computador na escola a crianças com 6 anos que têm software proprietário, a formatação começa aos 6 anos de idade. E começa por decreto, porque isto foi assinado e embora lá distribuído. Porque quando falamos de uma Magalhães vai em implementação, mas tinha dois que lá a caixa mágica. Não dá para fazer direito, ele ficava cheio, estava do volta, forma técnica. Mas estava, pelo menos por uma princípio, estava lá. Os novos agora, eu ainda fui à procura, mas não encontrei mais nada a não ser coisas que eu já não usava antes, felizmente, e estou muito feliz com isso. Obrigado pela partilha. Queria só acrescentar já com a pergunta. É difícil. Eu tenho uma cerveja geral ao lado do que está. Fica gravado e depois já para o uma questão só muito simples, já acerca do Mastodon, tecnologia do Mastodon, vocês podem ter uma instância do Mastodon, seja sobre pessoas que querem falar sobre LGBTQ, etc. Ou até análise, eu não sou obrigado a ver. No Twitter, eu não controlo o que é que me vai aparecer, né? No Facebook aparecem que eles querem, às vezes aparecem coisas que eu não quero, estou sempre a dizer que não quero ver, não é? Ali não, no Mastodon, eu é que digo o que é que quero ver, e não os outros é que me dizem o que é que eu quero ver, essa é que é a grande diferença, não é? Além de mais, eu estou inscrito numa instância e não estou inscrito em todas, os meus dados estão num sítio que eu confio, mas eu posso ter coisas de outros em que eu não confio, o que é que eu fazer com os meus dados? E normalmente cada instância tem regras próprias e que diz o que é que se pode fazer, portanto, esta é que é a substancial diferença. Agora, aquilo que o Tiago disse da necessidade de haver, isso pode ser por legislação, obrigar que haja uma forma de fazer integração, seja com uma API, seja com o que for, com o Twitter e com o Facebook, para que eu possa estar, por exemplo, no Mastodon e possa seguir contas do Twitter no Mastodon. De uma forma clara e transparente. Portanto, eu não estou a dar dados à Twitter, não estou a vê-los. Isto é uma coisa que é fundamental. Porque isso pode fazer, porque isso só se pode fazer por legislação. É? Aliás, muitas das coisas que têm funcionado o Twitter e a Meta, com as suas aplicações, não sei o quê, a cumprirem regras na Europa, é porque há legislação que diz que eles não podem fazer na Europa até a bandalheira que fazem nos Estados Unidos. Portanto, há alguma clareza de porque é que certas dessas aplicações na Europa têm de funcionar com bases de dados diferentes das bases de dados que estão nos Estados Unidos. Esperamos, não é? Não temos a certeza. Porque essa era uma questão sobre o Mastodon. Outra questão é, nós já andamos a discutir
discutir esta questão do Facebook, da utilização de software livre no Estado há pelo menos 20 anos. Há 20 anos eu trabalhei um bocado com alguns professores do CDS-PP e também com alguns professores do Bloco de Esquerda, e a verdade é que quase nada aconteceu. Não é? Eu trabalhei com eles para se preparar nos baby steps, não é? Para começarmos alguns pequenos incrementos. E a verdade é que sempre que temos estas discussões, eu ouço dos grandes objetivos. Ninguém fala dos pequenos passos. Nós temos que começar pelos pequenos passos. Um dos pequenos passos, por exemplo, muito claro, se eu for comprar um computador, eu não devo ser obrigado a comprar com a Microsoft lá dentro. Há uma forma de tirar não sei o quê, mas é tão complicado e ninguém me põe lá o Linux que eu quero. Portanto, eu devia poder chegar e dizer, olha, eu quero com o Linux. Não quero com o Windows, quero com o Linux. Eles deveriam ser obrigados a fornecer isso. Também só vai lá com legislação. Não o fazem. Não tem nenhum incentivo a fazer. Portanto, há pequenos passos, não é? Outra questão também é que a questão da educação. Não se pode mudar a educação toda uma vez só, mas a gente vê alterações na educação. Nós temos visto sempre legislação da educação. Portanto, é possível fazer legislação da educação. Começa pela primária, depois pelo outro, ou seja, aqueles que começam na primária, no ano a seguir, então já temos também na escola a seguir. Então a seguir já temos no outro a seguir. Então, portanto, isto é um plano de quantos anos? 15 anos. 15 anos. Nunca mais começamos com o plano. Nunca mais chegamos aos 15 anos. Portanto, é só isto que eu queria deixar, porque eu também não podia pensar as partes ao processo As literacias, vai haver as literacias. Isso é uma discussão longa, mas a verdade é que aquilo que eu vos peço é que vocês estão dentro dos partidos, comecem a pensar nos baby steps e deixem os grandes sonhos e comecem só pelos baby steps, porque se não começarmos os baby steps nunca mais vai ser. Obrigado. Queria saber se há mais alguma questão para depois fazermos uma ronda final. Estamos nos últimos 5 minutos. Tinhas uma questão? Muito interessante da parte da Constituição. Agora fazemos responder e fazemos a ronda final. Eu acompanho diversas considerações que foram feitas, aqui coisas que são perguntas, são considerações, subscrevo, nem acrescento mais que é para não estragar. Sobre esta pergunta, o problema não é tanto a parte legislativa, porque em nenhum sítio é dito que é obrigado a se comprar software proprietário, é a parte executiva, nas diversas camadas do Estado, autarquias, etc., em que há a obrigação, de certa forma, o Rui referiu agora a mais recente, é de que não se pode discriminar no mercado determinados players, mas depois faz-se o chamado concurso à medida. E desse ponto de vista há um cumprimento formal da lei, há um incumprimento informal da lei, porque o resultado está viciado face ao que até a Constituição prevê. Essa lógica não sendo uma questão legal, ela é uma questão de criminalidade, isto é, quem identificar um concurso que não seja correto deve denunciar, porque ele é ilegal. A lei diz que ele é proibido. Mas voltamos àquela coisa do Marcelo, não é proibido, mas pode-se fazer isso. E é o problema depois deste status quo que manieta muitas das decisões. Para concluir e ser bastante sintético, por um lado agradecer aos colegas de painel este debate, agradecer-vos também algum feedback e, acima de tudo, a militância, porque é importante continuarmos sempre a insistir que é possível mudar as mentalidades, não desistirmos. E o que aconteceu na Europa, é verdade por maus motivos, mas foi um tremor de terra brutal. Isto para o software livre, se calhar daqui a 10 anos, nós vamos olhar para o que está acontecendo nestes anos, vamos dizer, isto mudou muito. Mudou pelo pior dos motivos, mas aparentemente está a mudar. Então, será que a porta está um bocadinho aberta, nós temos que meter o pé e empurrar a ver se ela abre de vez
Eu creio que estas iniciativas e o ativismo de todos é importantíssimo para nós conseguirmos chegar a este ponto. Porque me parece que, e agora, independentemente da minha opinião específica sobre o software livre, enquanto país, Portugal, com as competências tecnológicas que tem, com a infraestrutura científica que tem tudo a ganhar em investir no software livre. Porque é uma forma de promover o pensamento feito cá, a execução técnica feita cá e a criação técnica feita cá. O meu passado tecnológico, ali um bocadinho como da Manuela, Raquel Madureira. Manuela, veio da área das telecomunicações. E eu confesso que fui criado, desse ponto de vista profissional, a romper a barreira que a PT era enquanto monopólio geral da área das telecomunicações. Mas reconhecia sempre uma coisa que ao mesmo tempo me fascinava e me irritava na PT, que era tudo o que nós conseguíamos inventar, eles logo a seguir colocavam no mercado. E porquê? Porque eles já tinham inventado. Porque eles, na verdade, só por questões comerciais é que não punham no mercado, porque não queriam pôr no mercado. O que se demonstra que até aquilo que não era bom permitiu criar conhecimento no nosso país que, na área das telecomunicações, em alguns aspectos, nos colocou no patamar da frente, não é patamar da frente, isolados na área tecnológica, na área das telecomunicações. A malta já não se lembra, mas não houve pré-pagos, cartões pré-pagos em mais de 1000 lados do mundo que estão em Portugal. Foi cá, primeira vez. Exatamente. A lógica do ADSL no computador foi cá, enquanto o produto do mercado foi vendido pela primeira vez. E já não foi TMN, já não foi a TMN da PT, já fomos nós que conseguimos romper com isso. Mas mostra como é possível nós cá produzirmos e estarmos na vanguarda. Agora, se o Estado puder ajudar nisso, nós vamos dar um salto de gigante. E o Estado pode fazer isso no investimento de software livre, pode fazer isso na salvaguarda dos dados, e para mim é o ponto fundamental, porque, dizia o Tiago, há bocado sobre a questão dos dados, sobre, nós nem sabemos naqueles softwares que foste tu que disseste. Neste momento, o RGPD não é uma salvaguarda sobre os nossos dados, porque ninguém sabe como é que ele está a ser devidamente implementado. E, olhando para o problema estrutural da Europa, quais são as empresas da área cloud que têm uma dimensão para responder às necessidades do Estado, e nós percebemos a fragilidade na Europa também nesta área. Não há garantias, mesmo quando eu, entidade pública, contratualizo um servidor na Europa, que isso esteja a ser cumprido. E por isso, desse ponto de vista, o que os agentes públicos podem fazer, para além das decisões executivas que podem ser maniatadas, instrumentalizadas, conduzidas pela vertente legal, é garantir que a lei é cumprida. E parece-me que muitas das vezes nós não temos competências no poder político, não temos competências no Estado e não temos, apesar de termos competências, não temos capacidade por fazer na sociedade civil para obrigar os Estados, e os Estados portugueses em particular, a cumprir com esses direitos. Infelizmente, e termino com esta frase, uma grande responsável da infraestrutura do Estado no que toca a dados dizia-me há 3 anos, não é há 10, há 3 anos, que não conseguia escalar algumas das soluções que tinha em alguns serviços públicos porque não tinha salvaguarda de uma cloud que conseguisse contratualizar na Europa que cumprisse com o RGPD. É este o nível da dificuldade de Portugal. Ora, então, quando me disseram isto, eu arrepiei-me todo. Até o cabelo que não tenho ficou arrepiado. Porque percebi o problema que nós temos no que toca à salvaguarda do que é fundamental, que é o ouro deste momento, que é o nosso Estado. Obrigado, Ansel, por este convite e espero que nós, ano após ano, estejamos com melhores notícias sobre esta multiplicar o é que sempre posso terminar também uma nota. Quero fazer ali referência ao FEDGOV e a verdade é que, do ponto de vista de serviços públicos, nós queremos pensar mais no modelo que permite uma questão empresarial, residencial. Temos muitos passos para dar quando nós olhamos para o mundo empresarial e acompanhar alguns projetos. Muitos desses passos têm sido dados com o modelo das clouds soberanas que grandes organizações já estão a fazer, exatamente para garantir que a interoperabilidade que vão ter com serviços dos hyperscalers, mega cloud providers, conseguem garantidamente que os seus dados são protegidos, são securizados, são encriptados e que todo o processo de comunicação que é feito e o processo de autenticação, seja qual for esse serviço, tem exatamente a posse desses dados. Se forem
amanhã numa conversa qualquer tecnológica e forem falar com as 100 maiores empresas em Portugal, qualquer responsável de uma área de infraestruturas vai dizer que já está com, ou já implementou ou está a implementar um projeto desse género. O que acontece é, uma coisa empresarial, outra coisa somos todos nós, e efetivamente esse serviço também é importante até para garantir a nossa anonimização de surfar a web, não é? Que é a minha individualidade, a minha privacidade. Eu posso querer surfar e ver algumas coisas ou ter acesso a informação que de alguma forma eu não tenho aqui a dar. Em última instância, obviamente depois ativo o fear of missing out, não é? Eu posso sempre tomar a opção de sair dessa rede, mas como dizia há pouco o Filipe, eu estou a perder algumas comunidades com quem eu poderia falar e passar a minha voz e no limite mudar de consciência. E sobre a última pergunta, mais uma vez recordar o Pedro, que é a lei não está errada. A lei prevê todos esses cenários. Está num contexto hoje em dia que não sou tão audaz no sentido de dizer que alguns concursos são desenhados de forma a responder especificamente com software, mas a verdade é, eu não preciso de o fazer, porque há certo tipo de necessidades. Vocês vão lá de óbvio, vão lá de milhares de concursos. Muitos deles já não há escapatória possível, porque o mercado não é verdadeiramente concorrencial. E estamos num diferencial de capacidade que eu nunca na vida vou conseguir responder a uma componente daquelas, porque o nível de funcionalidades que estão a ser solicitadas eu teria que ter anos de desenvolvimento. E só por aí eu já não preciso fechar o concurso, porque na verdade eu meto as funcionalidades todas que eu quero no produto e ninguém vai responder àquela componente. E eu não estou a falhar para com a lei, estou a falhar para com a sociedade e para com todos nós, que não criei as condições para que todos nós tenhamos livre acesso a isto e consigamos responder, e depois como dissemos há pouco, que é a própria forma como fazemos acesso, nós não conseguimos utilizar software livre sequer para apresentar uma candidatura. De resto, agradecer-vos o convite, adoro este tipo de conversas, mas mais do que conversa, porque acho que estimula-nos e obriga-nos a pensar as coisas e até de forma diferente. E tendo em conta que às vezes estes temas são mais burocráticos e regulamentados e tornam-se mais chatos até para quem gosta de estar à frente do computador e programar. Como eu dizia, também agradecer-vos a militância de estar aqui a passar a tarde connosco e estarem preocupados com estes temas, porque é muito fácil cairmos no efeito do sofá, não é? Que é, nós reclamamos alguma coisa, fazemos a nossa vida, vamos para o sofá e não somos ativos fisicamente, portanto também agradecer a vossa presença aqui. Eu queria só dar uma nota sobre o que estavam a dizer da lei e da aplicação, porque mesmo na apresentação desta conversa dizia lá que houve uma investigação a nível europeu de perceber o panorama legislativo e a execução, e Portugal, do ponto de vista legislativo, até estava bastante avançado, mas depois da execução... Estamos no top 3. Nas intenções estamos lá. No top 3 estamos lá. Eu ia ainda pegar em algumas questões, eu não tinha o teu nome, desculpa. Daniel. Que tinha levantado uma questão e que me parece pertinente dizer outra coisa. Em dois planos, no nacional e no internacional. Por um lado, há instrumentos a nível europeu ou seja, a própria dimensão permite resolver os problemas que por si não são nacionais. E com isto eu quero dizer que em matéria ambiental, por exemplo, quer dizer, o Tejo não acontece só em Portugal, portanto nós só o conseguimos resolver numa esfera acima da nacional. E com estas questões, exatamente a nível europeu, ela deve começar. No plano nacional, por exemplo, o LIVRE propôs já, e tem no seu último programa, a criação da Agência Nacional para a Inteligência Artificial. Exatamente porque nos últimos anos mais recentes vimos principalmente uma massificação de acesso a ferramentas de inteligência artificial, mas continuamos sem uma estratégia por parte do próprio Estado de orientação de recursos, daquilo que queremos fazer, daquilo que não queremos fazer, enfim, pelo menos o debate e gerar esse debate, uma estratégia para essa área. Como estavam aqui a dizer há pouco, quer dizer, andamos há 20 anos a falar de software livre e depois não temos do lado político e da responsabilidade de quem governa essa ação ou esse ímpeto para concretizar e ter estratégias que de facto permitam implementar, seja ferramentas, seja leis. E, portanto, começar também por aí no plano nacional. Portugal, a nível legislativo, já dissemos aqui, até está avançado, mas depois falta esta parte da concretização e da estratégia, do que é que queremos, de fazer aquilo que tivemos aqui fazer esta tarde, foi o levantamento de muitos problemas que ainda existem e que às vezes, em certos casos, é uma simples mudança de um instrumento para outro. Nem é preciso gastar mais recursos, não é preciso mais gente, às vezes basta ter conhecimento dos problemas,
para os resolver. E, portanto, dizer isso no fundo, da transição e da própria aceleração, que o Estado pode fazer mais, não é? Nós não temos de estar à espera que o mercado e que as empresas atuem porque há uma certa procura ou porque há uma certa necessidade que foi ali criada. O próprio Estado, nesse aspecto, pode fazer e pode ter instrumentos para fazer avançar isso. E com isto, outra questão que está relacionada com aquilo que estávamos a discutir há pouco, da presença ou não nas redes sociais, etc., que é o próprio aspecto vocal daquilo que estamos a pedir ou daquilo que estamos a defender, reivindicar, no fundo, que é alargar esta base, não é? Aquilo que estamos aqui a fazer hoje e aquilo que vocês estão aqui a fazer ao longo destes 2 dias é também falar e trazer para a agenda temas que são importantes e que preocupam, e é preciso transformá-los e transportá-los para outras arenas, para outros espaços, em que realmente consigamos chegar a mais gente e que mais gente perceba não só os problemas, mas como também aquilo que se pode vir a fazer no futuro, e como isso é também, em muitos aspectos, libertador da pessoa, do aspecto da liberdade, que se formos a pensar, há pouco, eu não fiquei com o teu nome, desculpa, Francisco falava da Constituição, e se nós formos a pensar no cariz do 25 de Abril, do próprio Estado Democrático que temos, ele pressupõe esta própria liberdade da pessoa de estar ou não estar, de fazer com a vida aquilo que ela quer, seja abrir uma companhia de teatro, seja fundar uma empresa, seja participar no ativismo. E, portanto, transportar essa liberdade, esse potencial do indivíduo para o plano digital e para a presença que nós temos no meio, que não é físico, que não é tradicional, para muitos ainda é novidade, é também importante para resolver os problemas que vão surgir daqui a 20, 30 ou 40 anos. E, portanto, também é definidor do tipo de sociedade que vamos querer para o futuro. Chamar a atenção da sociedade para isto acho que é importante, e agradecer também o convite, não é mais do que estava à espera. Obrigado, João, e obrigado também a vocês por estarem aqui. Então. Muito bem, então vá, o último fecha a porta, não é? Como sei, acaba. É que tem a chave. Responsabilidade. Muito bem, só dizer então 2 ou 3 ideias-chave para fechar. Do meu ponto de vista, e aqui é em nome da minha bancada. Temos que ter noção, e agora fazer um bocadinho até de advogado-diabo, não é? Porque as pessoas usam aquilo que lhes é conveniente. Nos negócios, nas coisas materiais, mas também nas imateriais, como é o software, as pessoas sentem que têm um determinado problema resolvido, usam e ficam satisfeitos. Claro que nós aqui todos estamos mais, não vou dizer elucidados, não quero ter essa arrogância, mas estamos sensibilizados. Pode haver outras formas de fazer as coisas que as pessoas não sabem. Nós estamos a partir do pressuposto que o software livre até é uma coisa positiva e poderá trazer outras oportunidades. Acho que esse é o nosso ponto de partida, mas poderá até haver quem ache que não. O ponto aqui é realmente, então, encontrarmos aqui uma ponderação entre a potência que as pessoas têm para produtos que já estão no mercado e outros que poderão potencializar também as mesmas funcionalidades e desenvolvimento económico. E desse ponto de vista, e assumindo que, sim senhor, nós achamos que essa questão de outras formas de fazer software, outras formas de não monopólios para criar fontes de negócio, são uma base para a justiça social e para a equidade da tecnologia e do conhecimento tecnológico para todos. Por isso, aí estamos solidarios sempre com novas portas. Agora, temos que ter noção, e é por isso que estamos, não vou dizer meia dúzia de pessoas nesta sala, mas muito poucos relativamente ao universo que poderíamos estar. Estamos aqui num sítio de excelência, de inovação, e não estamos aqui todos os alunos. Até se calhar quase que eu me atrevi a dizer que se calhar não temos aqui quase. Temos aqui algum aluno desta casa? Ou são só os curiosos? Vá, excelente, parabéns. Mas estão a ver, temos aqui, não é, um universo de 15 mil estudantes, estão aqui 2, o que mostra que o assunto, ainda que seja relevante, e acho que os que estão acham, é muito técnico, é muito delicado. E também é importante que percebam que o poder político, as pessoas que estão no poder político, são pessoas que voluntariosas, que dedicam o seu tempo à causa pública, mas que não sabem de todos os temas e muito menos a especificidade do software, não sei o quê, que também não oferece mais oportunidades que não sei quantos. É importante também termos essa noção. E é por isso que as coisas demoram. É verdade. E é por isso que, se calhar, estão preocupados com outras coisas, porque às vezes são temas que dizem mais às pessoas que estão em determinados cargos, porque têm sensibilidade, do que outros. Pronto, por isso é que é importante o trabalho de formiguinha, não é? Assertivo, lento, incremental, de falarmos nos assuntos. E por isso, olha, fico
fico muito feliz de hoje já termos esta plateia, de hoje já somos 4, amanhã podemos ser 8, não é? E por aí acima. Mas é importante que as pessoas, quando até são adeptas de uma causa que acham justa, lutem por ela e é só ali firmeza na sua luta, mas que até consiga chegar mais longe. E aí, deixamos de estar só no sofá, já estamos na cadeira, já é bom, mas terminava lançando o repto a todos estes que têm causas na sua vida a estar de facto deste lado, no poder político. Porque muitas vezes contentamos só ficar com aí. Eu nunca tinha estado na política e um dia disse, não, eu preciso perceber os bastidores disto tudo. Certo? E tomei essa iniciativa. E eu apelo sempre aos alunos, sempre a todos. E terminava, também jeito pacifista, é que independentemente do grupo partidário ou da ideologia partidária que se sintam mais próximos dos valores e da vossa moral e ética e tudo o que têm dentro de vós, na vossa relação entre vocês e o mundo, que sejam mais ativos, que as pessoas sejam mais ativas, sejam mais próximas, porque precisamos de pessoas de todas as áreas, porque às vezes os assuntos são tão específicos que se calhar não se falam, ou o enquadramento legal pode não ser tão específico, simplesmente porque as pessoas não sabiam. Está bem? Eu lanço esse repto realmente à participação de todos, sabendo eu que muitos, se calhar, já o fizeram. Há ali uma mão, damos ali ao Benjamin. Ao Jeremias, perdão. Sim. Não, mas foi sempre verdade. Pronto, acaba só fazer mesmo as alegações finais, não é? Muito obrigado por terem estado aqui para esta discussão rica. Eu pensei 2 horas, a malta vai adormecer, mas afinal ficávamos mais 2, não é? Já o intervalo. Ficou muita coisa por falar, inteligência artificial, o papel deste software livre no desenvolvimento económico, como podia ser uma oportunidade para o país. Aflorámos, mas não falámos. A prova de que para o ar temos que repetir esta conversa. Espero que estejam cá mais intervenientes, espero que estejam mais público, não para vos menosprezar, mas porque seria sinal que tínhamos sensibilizado mais pessoas. Obrigado pelas vossas perguntas, apontamentos, por terem estado aí. Mais uma vez, obrigado aos meus convidados e obrigado ao pessoal pelo convite.